Bom, gente, isso aqui agora vamos falar sobre inibição não competitiva, um outro tipo de inibição reversível, né? Na inibição não competitiva, o inibidor, em vez de competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima, ele se liga num outro sítio de ligação da enzima, que, bom, a gente já viu, né, em proteínas, em enzimas. No que ele se liga, ele vai causar interações hidrofóbicas, mas principalmente iônicas, e ligações de hidrogênio, que vão alterar a conformação das enzimas, vão interagir com resíduos de aminoácidos dessa enzima, vão alterar a conformação dela e vão alterar o sítio ativo. Então, assim, perceba que aquele sítio ativo no qual o substrato ia se ligar já não tem mais o, o encaixe, né, tão adequado. Então deixa de ter uma boa afinidade, digamos, tá? E experimentalmente viu-se que ele, diferentemente do inibidor competitivo, ele afeta a velocidade máxima. Porque a hora que ele se liga aqui nessa enzima, não adianta eu colocar mais substrato se esse inibidor ele está ligado aqui. E não vai permitir o substrato encaixar com a enzima, né, e fazer acontecer a reação. Então, não adianta eu aumentar a quantidade de substrato, eu nunca vou ter velocidade máxima, porque parte das minhas enzimas vai estar ligada nesse inibidor competitivo, não competitivo, né, e não vai permitir o substrato se ligar. Então, assim, isso é observado experimentalmente e graficamente é mostrado com, por exemplo, a curva verde aqui sem inibidor, a azul com inibidor, digamos, moderado, onde ele reduz a velocidade máxima aqui significativamente, mas o inibidor potente seria aqui, por exemplo, da curva 3, né? Que reduz bastante a velocidade máxima. O KM, aí novamente, é um pouco de manipulação dos arranjos matemáticos, manipulação não no sentido de deturpar os dados, mas no sentido de você mexer com as variáveis, né? Para um lado, para o outro. E aí você percebe que o KM, nesses casos, não é alterado. E é um dos casos onde dizer que o KM mostra a afinidade da enzima pelo substrato não é muito adequado, porque a afinidade está mudando, né? Aqui a gente tem uma afinidade bem reduzida comparada à original. Mas o KM não muda nesse tipo de inibição, tá? Se você for olhar aqui, ó, para as três, se eu for pegar a velocidade máxima dessa curva aqui vermelha altamente inibida, dividir por 2, ó, e achar qual é o valor de substrato, a concentração de substrato, para que eu atinja metade dessa velocidade máxima, está dando o mesmo que para azul e o mesmo para verde. Cada um com a sua metade da sua velocidade máxima, que vai ser diferente. Mas o KM não está alterado. Então, assim, a parte de inibição vai ficando um pouquinho mais confusa, tá? Nesse e nos próximos vídeos. Mas conforme vai ficando mais complexo, vai sendo menos cobrado nas provas também, historicamente. Então, foquem muito nos inibidores competitivos e em saber identificar os inibidores não competitivos nos gráficos, né? Então, nesse gráfico aqui, tradicional do Michaelis-Menten, é assim, e no gráfico duplo recíproco, ou de Lineweaver-Buck, a gente vê tem que procurar pela mesma coisa. Onde que a gente achava a velocidade máxima da reação nesse gráfico de reta aqui? O eixo y é 1 sobre velocidade, então a velocidade máxima era onde ele cortava esse eixo, por quê? É onde ele fica com menor valor de 1 sobre v. Se é o menor valor de 1 sobre v, é porque o v está no seu máximo. Então, aqui é a velocidade máxima de um e aqui é a velocidade máxima de outro. Não vamos olhar para cá, porque aqui seriam valores de maior velocidade ainda. Mas a gente está falando aí de um substrato menor do que zero. Substrato negativo. Isso não faz sentido. Então, essa parte aqui do gráfico a gente só olha matematicamente, mas não faz sentido pensar em fisicamente ou bioquimicamente. Tá? Então, assim, qual que é o maior valor factível de velocidade que cada uma dessas duas reações aqui, dessas duas retas atinge? Uma é aqui e outra aqui, porque é o valor mais baixo do gráfico, né, no eixo Y. E qual que está inibido, qual que não está inibido? Ora, se o gráfico é recíproco, é no sentido inverso, quanto mais para cima eu venho nesse eixo aqui, maior é meu 1 sobre v, então menor é a minha velocidade,
Então, esse cara aqui está com menor velocidade do que esse cara aqui. Então, deixar de outra cor. Então, o verde está indicando uma velocidade maior do que o preto. Então, ele é o não inibido, né? E esse aqui é o inibido. Nossa, enfim. É, e assim que a gente vai entendendo os gráficos, né? Da mesma forma, aqui o não inibido, vou até apagar isso aqui porque ficou verde. O verdinho aqui desse gráfico está correspondendo ao verdinho desse primeiro gráfico, né? No sentido de serem os não inibidos. E aí o inibido, nesse gráfico aqui, é o que apresenta a reta mais para cima, porque está mostrando menores velocidades para a mesma quantidade de substrato. Tá bom? E aqui menores velocidades para a mesma quantidade de substrato. Ah, e como é que eu sei como é que você sabe qual que é o tipo de inibição? Não é não competitiva, porque a velocidade máxima está sendo alterada e o KM não. Beleza?